Olá, pessoal. É chegado o momento de falarmos de lasers e fotodetectores. O nome laser, ele vem do inglês, de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, e que, traduzindo, significa a amplificação da luz pela emissão estimulada da radiação. Essa proposta foi feita originalmente lá em 1917 pelo Einstein, mas era muito incipiente, faltavam ainda compreensões maiores a respeito de princípios mais gerais, mais fundamentais da mecânica quântica. Então, os primeiros lasers utilizando luz visível só foram desenvolvidos nos anos 60, na década de 1960, por Theodor Maiman. Esses primeiros lasers se baseavam no cristal de rubi. Mas os princípios fundamentais da emissão estimulada e da amplificação da radiação eletromagnética a partir dos princípios da emissão estimulada foram desenvolvidos antes por Townes, Shaulov, Basov e Prokhorov, já em 1953. Só que esses primeiros mecanismos, que também poderiam ser chamados de lasers, utilizavam o espectro de microondas. Então, basicamente, era uma ressonância da molécula de amônia, ela entrava dentro de uma cavidade num estado de maior energia, ao decair para o estado de menor energia, emitia um fóton de microondas. E como a cavidade ela consistia num acúmulo de fótons, a cada vez que uma molécula passava, ela era estimulada a emitir um fóton em coerência de fase com aqueles já presentes dentro da cavidade. Por esses trabalhos que fundamentam a operação do laser ou do maser, o Townes, Basov e Prokhorov receberam o Prêmio Nobel de Física de 1964. O maser, a única coisa que muda no acrônimo é que no lugar do L de light vem o M de microwave. Mas a essência do fenômeno, a teoria do fenômeno já tinha sido então desenvolvida quando o Theodor Maiman ele cria o primeiro laser de luz visível. Existem diversos tipos de lasers, são lasers de estado sólido ou lasers gasosos, por exemplo. Os lasers gasosos, eles têm uma linha espectral tipicamente mais estreita, mas você tem que sempre cuidar com a questão do efeito Doppler das moléculas em movimento. Eles são utilizados para geração de altas potências e com linhas espectrais mais puras. Então você tem lasers de laboratório característicos, como os lasers de hélio-neônio e tudo mais. O que acontece é que você tem tipicamente 3 níveis de energia e existe um bombeamento para um estado metaestável a partir de uma lâmpada fluorescente. Ela dá flashes luminosos que estão numa escala de energias da luz emitida por essa lâmpada que permite a transição dos níveis moleculares do menor para o estado de maior energia, e no decaimento você tem a emissão de luz. São construídos espelhos aí para que essa luz, ao propagar, ela reflita no espelho e continue dentro da cavidade. E aí você tem a amplificação a partir desta fonte externa, que é normalmente uma lâmpada que emite flashes para fazer a inversão das populações nas moléculas presentes. Já os lasers de estado sólido, aqui incluem os lasers semicondutores, que são de maior interesse para a gente, e que são empregados, então, por uma questão de integração mais fácil em circuitos eletrônicos, são empregados como leitores, nos leitores de CD, de DVD, nos laser pointers que a gente usa em apresentações, e também para uma infinidade de dispositivos. Tem as fitas métricas que são baseadas no laser, né, as sem fio, vamos chamar assim, e tudo mais. Existem os lasers de poços quânticos, onde você é capaz de confinar elétrons em uma única dimensão espacial, ou fio quânticos, em que você confina duas dimensões, ou ainda pontos quânticos, onde o sistema é confinado nas 3 dimensões espaciais. Você constrói um macroátomo, vamos chamar assim, dentro de um semicondutor,
e esse sistema eletrônico que é confinado em 3 dimensões espaciais forma um poço quântico e você pode sintonizar a frequência de operação desse laser a partir das dimensões do poço, ou do ponto, ou do fio quântico. Existem ainda lasers que são chamados de eximers, e eles são baseados em moléculas do tipo dímero, que são bastante utilizados para fazer cirurgias oftalmológicas. Mas qualquer que seja o laser, os princípios gerais de funcionamento, eles são similares. Como a gente mencionou na aula anterior, falando do coeficiente de absorção ou do ganho, é necessário que você tenha, para haver ganho, para haver amplificação, que o número de emissões estimuladas principalmente, supere o número de absorções. Caso contrário, não há ganho. Se você absorve mais fótons do que emite, não há ganho. Então, é necessário para que o processo de emissão estimulada aconteça, é necessário que a taxa de emissões seja maior que a taxa de absorções. Nós fizemos a demonstração a partir do próprio coeficiente alfa, mas se a gente quiser, a gente pode voltar lá para aquela primeira ideia que tratamos aqui, que era a taxa de absorções e a taxa de emissões sendo proporcionais a um parâmetro mecânico quântico, a densidade espectral de fótons dentro da cavidade, ou seja, a densidade de estados de fótons na cavidade, as populações no nível de menor energia N1, o número de fótons, e no caso da emissão, a população do nível de maior energia, e a população de fótons aqui também. E o que você requer é que esse parâmetro R de emissões seja maior que esse parâmetro R de absorções. Se você igualar, ou melhor, se você fizer essa condição, esse menor que esse, desconsiderando o termo de emissão espontânea, você vai chegar à conclusão que já tínhamos conseguido, que é para que haja laser, para que haja o efeito de amplificação num primeiro momento, você tem que ter uma condição de inversão de populações. Então, no equilíbrio térmico, os estados de menor energia são mais populados do que os de maior energia, mas para que haja o efeito laser, você precisa inverter, fazendo com que a população ocupando estados de maior energia seja maior do que a população ocupando estados de menor energia. Então, num sistema de 2 níveis, você teria que ter a população no nível 2 de mais alta energia maior do que a população no nível 1 de menor energia. Tipicamente, se você criar artificialmente uma condição N2 maior do que N1, esses estados N2 vão decair para o estado N1 na tendência de buscar o equilíbrio térmico novamente. Então é necessário sempre, para que ocorra o laser, um bombeio, uma fonte externa capaz de manter essa inversão de populações. Isso é fundamental para que ocorra o laser. Bom, então, primeiro ponto é esse, é preciso inverter as populações para que aí o coeficiente de ganho seja de fato, ou o coeficiente alfa seja de fato um ganho, produza um ganho, à medida em que a onda propaga nesse meio, então ela começa a aumentar de amplitude ao invés de diminuir de amplitude. E, por outro lado, o laser propriamente dito pode ser visto como um oscilador. Então, você tem que ter um meio com ganho, naturalmente, mas é necessário sintonizar qual a frequência você quer amplificar. E isso é feito através de cavidades ressonantes. Elas filtram os modos eletromagnéticos e permitem que somente o modo desejado esteja presente. Um modo ou quantos modos, porque tipicamente é difícil de você filtrar um modo perfeitamente limpo, principalmente em lasers semicondutores. Tá? O meio ativo propicia o ganho a partir do parâmetro alfa, e você tem a oscilação propiciada por dois fatores, o ganho e uma malha de realimentação. Então, o ganho é o meio ativo
e a realimentação é proporcionada pelas faces da cavidade, né? São faces tipicamente refletoras. Se nós olharmos do ponto de vista de sistemas, o que nós temos é um sinal de estímulo entrando num ponto de soma, o ganho direto e o ganho de realimentação. O ganho direto corresponde às ondas propagando no sentido, digamos, positivo do eixo X que vão sendo amplificadas. Elas refletem eventualmente e continuam a ser amplificadas, e aí você tem essa saída aqui, após amplificar o sinal, que vai passar por uma malha de realimentação e vai realimentar o sistema para que a sua saída seja efetivamente maior do que a entrada. O critério para que você tenha um oscilador é que a função de ganho apresente uma divergência, né? Isso é o que a gente sabe que deve acontecer, ou seja, mesmo que o estímulo seja zero, apresenta uma saída. Na prática, esse estímulo inicial que vai garantir o processo de amplificação do laser ou da onda eletromagnética dentro da cavidade, esse primeiro estímulo vem de uma emissão espontânea. Então, existe um período de transição até que se atinja o estado estacionário da operação do laser, que corresponde a essencialmente do momento em que o primeiro fóton, você inverteu as populações, o primeiro fóton é emitido na volta de um desses estados superiores para o estado fundamental ou para o estado de menor energia do seu sistema permitido. Então, nessa volta, emite-se um fóton. Esse primeiro funciona como uma semente, aí esse primeiro vai produzir a emissão de 2, à medida em que ele propaga dentro da cavidade, esses dois vão produzir a emissão de 3, e aí você vai tendo um ganho até que se atinja um certo equilíbrio, uma certa potência em que, é claro, nada na natureza pode crescer exponencialmente ad eterno, então em algum momento o ganho propiciado pela cavidade é equalizado por algumas perdas presentes também. Essas perdas, uma delas, por exemplo, é que você faz um dos espelhos da cavidade não perfeito para que a radiação saia da cavidade, senão tudo fica lá dentro, e você quer o laser indo para o meio externo, então aí você tem uma perda, e essa perda ela vai corresponder para os fins da cavidade a um efeito de tal maneira que em algum momento o número de fótons lá dentro da cavidade seja equalizado, seja atinja um limite estacionário. Tá? Então, essa condição que o estímulo tende a zero e mesmo assim você tem uma saída, é a condição em que o ganho diverge. Para que o ganho divirja, você precisa fazer com que o produto do ganho direto vezes o ganho na realimentação seja igual a 1. Aí você teria 1 menos 1, isso aqui vai explodir, vai divergir, vai para infinito. Então, esse é o critério de oscilação. Então, basicamente é isso, né? Você tem aqui uma estrutura típica de Fabry-Perot, que é típica para a fabricação de lasers. Normalmente você tem um meio de índice de refração N2 externamente. Esse índice de refração N2 é menor do que N1 e o N3 é menor do que o N1 também, e normalmente menor do que o N2, tá? Então você tem dois espelhos situados a uma certa distância d. Essa distância d é que define, em essência, na verdade, as dimensões da cavidade é que define, em essência, qual é a frequência de operação desse laser, ou seja, qual é a energia do fóton que vai ser amplificado lá dentro. E normalmente, então, surge uma semente por emissão espontânea. Aqui dentro tinha uma população invertida. Esses N's que estão aqui, eles se referem a índice de refração, não a número de fóton, nem a populações nesse momento, tá? Aqui nessa região cinzenta você tem o meio ativo. Esse primeiro fóton ele é emitido, ele se propaga, ele estimula a partir de agora mais emissões. Esses fótons continuam andando até o espelho.
uma parte vaza e a outra parte é refletida. Esses que refletem continuam estimulando emissões. E aí você tem um outro espelho aqui, uma parte vaza, a outra parte continua propagando. Então, entre ganhos na ida e volta e as perdas pelo que vaza para fora da cavidade, você tem que ter uma condição de estabilidade, uma condição de tal maneira que o ganho na condição estacionária, o ganho aqui dentro, seja capaz de equalizar essas perdas nas interfaces, porque os espelhos não são ideais. Se os espelhos fossem ideais, ainda assim você teria em algum momento processos de saturação, porque dentro do meio ativo chega uma hora em que não há mais como você vai ter outras perdas adicionais lá dentro, não há como você crescer a energia infinitamente. Né? Esse é um ponto chave aqui. Mas normalmente você tem uma das faces mais refletora do que a outra, né? Porque senão você tem vazamento dos dois lados e em quantidades iguais. Então você faz um dos espelhos melhor do que o outro. Você tem um espelho de refletividade R1 e um espelho de refletividade R2. São as interfaces aqui. Em lasers semicondutores, é comum que você faça essas interfaces aqui a partir de grades de Bragg ou de redes de Bragg. Você faz redes onde o índice de refração é variado entre um N3 e um N3', ou entre N1 e N3', alguma coisa assim. Você intercala camadas de diferentes índices de refração com um certo período espacial, de tal maneira a produzir a reflexão na frequência desejada. E aqui da mesma forma, só que essa grade aqui, essa rede aqui, ela é menos refletora do que uma das faces aqui. Então, construtivamente, os espelhos não são necessariamente superfícies metálicas. Em muitas circunstâncias, você faz as chamadas redes de Bragg para fazer esse efeito. Então, essa é a ideia, essencialmente, por trás de um laser. Você tem que ter um meio ativo com um alfa menor que zero para que tenha ganho, ou seja, menos alfa é o ganho, você vai ter ganho. Esse ganho ele se dá num certo espectro. Então, deixa eu só voltar aqui para que a gente possa discutir um pouquinho melhor essa ideia. Vamos ver se aparece aqui no quadro. Então, em essência, você tem uma curva de ganho. E aqui eu já vou plotar o ganho de ômega é igual a menos o alfa de ômega. Se a gente considerasse um semicondutor em função da frequência, você tem populações invertidas, esse ganho se dá apenas a partir da energia do gap, a partir do valor do gap, e aqui em valores de frequência dividido pelo H cortado. Tá? E esse ganho, então, ele vai ter a mesma cara, aparentemente a mesma cara, né, numa supersimplificação do sistema, que teria a atenuação. Só que a diferença é que o alfa muda de sinal quando você inverte as populações, de tal maneira a produzir, ao invés de atenuação, um ganho. Mas a característica no semicondutor de band gap direto, ela seria com esta característica aqui. É claro que normalmente você tem outros processos, a formação de heteroestruturas, a parte da junção e toda a física que envolve isso aí. Então, normalmente você vai ter um ganho que ele fica limitado a uma certa região do espectro aqui, tá? Mas é uma banda relativamente larga. E normalmente, bom, você tem a primeira condição para ter o laser, que é uma região de ganho. Toda essa região aqui entre o valor do gap e um certo, pode até ser um pouquinho depois do gap ou um pouquinho antes, se você estiver falando em excitons ou coisas do tipo, mas efetivamente você tem um intervalo de ganho e essa função aqui é uma função de ganho, G de ômega, ela amplifica tudo dentro desse espectro aqui, dentro desta região espectral aqui. Mas o que eu quero para um laser é que apenas uma única frequência saia de lá de dentro da cavidade, seja emergente da cavidade. Então eu quero somente esta frequência, é claro que pureza espectral é virtualmente impossível, sempre vai ter uma largura de banda associada,
mas eu quero que somente esta região aqui seja amplificada, digamos. Então eu preciso criar condições para que toda esta região lateral aqui seja cortada, que haja corte destas regiões aí. Como é que você faz isso? Você coloca o meio ativo dentro de uma cavidade ressonante, né? Se você tiver uma cavidade ressonante de dimensões ABC, digamos, uma cavidade ressonante por exemplo, numa cavidade de faces retangulares, né, de tal maneira que você tenha lados ABC, as frequências características elas satisfazem certas condições NML, onde N e L são inteiros, dados por raiz quadrada de M sobre A ao quadrado mais N sobre B ao quadrado mais L sobre C ao quadrado. Se a dimensão aqui não é velocidade da luz, tá? Seria melhor talvez chamar de A1, A2 e A3. São as dimensões da cavidade. Então A1, A2 e A3. É claro que essa frequência aqui ela tem ainda um fator de C, então eu vou dividir por velocidade da luz aqui do meio material. Aqui eu teria uma velocidade C que corresponderia ao C do vácuo dividido pelo índice de refração N1, que está aqui dentro da cavidade. Normalmente, você, para tratar num primeiro tipo de aproximação, você vai considerar que todas as faces da cavidade sejam espelhos ideais, condutores ideais, e aí você vai ter esta cara de expressão aqui, ó. Ou seja, as frequências de ressonância dentro da cavidade, eu acho que não tá sendo possível enxergar porque tem uma luz, vou ver se eu consigo melhorar isso aqui um pouquinho. Vamos ver se melhora um pouco a visualização. Eu creio que tenha melhorado um pouco. Então veja só, as frequências de sintonia da cavidade, elas são dadas por algo como essa expressão aqui, tá? Ela depende de dimensões da cavidade, a 1, a 2 e a 3, e de números inteiros. Então o M, N e o L são inteiros. Tipicamente, você não pode fazer todos eles iguais a zero. Você pode fazer alguns deles iguais a zero, outros não. Dentro da cavidade ressonante, você vai ter modos de ressonância. E aí, esses modos podem ser rotulados por modos TE, ou modos TM, ou modos híbridos. Então, aqui a gente entraria ainda numa análise completa de cavidades ressonantes que já foge um pouco ao escopo dessa presente disciplina. Mas a ideia essencialmente é essa. Você tem o meio ativo, ele te dá ganho em um amplo espectro, mas você quer o ganho somente dentro de um certo intervalo. Idealmente você gostaria que fosse uma única frequência, né? Mas é que a cavidade, ela normalmente não tem espelhos ideais. Então essa frequência de ressonância aqui, ela é um valor e uma certa largura de banda em torno desse valor. Então, tipicamente, você vai ter ganho aqui. É comum que dentro de uma cavidade, se você não for capaz de fazer dimensões muito pequenas, de tal maneira a sintonizar muito bem numa única frequência, é comum que quando você olha o espectro de um laser, aqui eu estou olhando em frequência ômega, é comum que o espectro de um laser dentro desta região aqui, ó, eu estou aumentando esta região de ganho aqui, de interesse que você sintonizou, é comum que você tenha mais de um MNL que satisfaçam, e aí mais de uma polarização possível. Então é comum que você tenha dentro deste intervalinho aqui, digamos, desse intervalo que está ali, que você tenha mais de uma solução possível para o efeito laser, para o laseamento, e aí você vai ter um espectro dentro daquele laser, ou seja, aquele laser ele tem vários picos de emissão. Claro, digamos, um laser vermelho, são tons de vermelho, são diferentes tonalidades de vermelho. A olho nu você não nem percebe que existem vários comprimentos de onda distintos lá sendo amplificados. Então,
A pureza espectral se refere no laser a isso, a capacidade que você tem de filtrar de tal maneira que tivesse um único modo, né? Então, normalmente você tem o ganho, você consegue o ganho a partir da inversão de populações. É preciso uma fonte externa para inverter as populações. Uma vez que você tenha invertido as populações, dentro de uma certa faixa de ganho, você vai sintonizar a região de interesse a partir da cavidade. Então, esse aqui seria a faixa de ganho no material e essa aqui é a faixa de ganho de interesse, faixa de interesse. Essa faixa de interesse, ela é sintonizada pela cavidade. Sintonizada utilizando-se cavidades ressonantes. Né? Sempre lembrando, né, numa cavidade do tipo dimensões cartesianas, retangulares, você vai ter as frequências características da cavidade. Você precisa sintonizar uma delas, mas normalmente o espectro emitido pelo laser, como eu falei, o espectro emitido pelo laser, o S de ômega, vai ter lá alguns picos, é dentro dessa região aqui. Vai ter alguns picos de emissão que correspondem às frequências que satisfazem a condição da cavidade. Essa é a ideia que vai acontecer lá dentro do laser. Bom, creio que dá para voltar para os slides aqui. Então, essa é a ideia central de um laser. Então, você vai ter uma cavidade para que produza essa realimentação. O fóton, ao passar pelo meio ativo, ele volta, ele com uma certa refletividade, ele volta para dentro do meio ativo ao atingir o limite desse meio. Normalmente, veja só, você tem uma onda propagante, se você pensar numa cavidade Fabry-Perot, que é a mais simples de todas, considerando um espelho aqui e outro espelho aqui, de refletividades R1 e R2, podem ser diferentes, como eu mencionei. A forma mais simples é pensar que as ondas estão propagando-se ao longo do eixo Z, ou eixo X, ou o que você queira, mas elas não estão inclinadas em relação ao espelho. Se você colocar um valor, um fóton propagando-se numa outra direção aqui, você vai ter outros modos dentro da cavidade que vão satisfazer eventualmente a condição da cavidade. Né? Mas pense só em fótons andando nessa direção aqui, vou chamar de direção de Z, essa direção Z aqui. Então, nesse caso, você tem uma onda que propaga para frente em Z, uma onda que propaga para trás, e a gente sabe da ótica ou dos princípios do eletromagnetismo que a refletividade de uma estrutura é dada como, pensando aqui também que o N1 e o N3, os índices de refração dos meios 1 e 3 são reais puros, eu estou negligenciando outros efeitos, então são reais puros. Caso contrário, isso aqui é módulo ao quadrado, né? Mas se você pensar em reais puros, é simplesmente o quadrado da diferença entre os índices de refração dividido pela soma dos índices de refração. Tá? Então, cada vez que você tiver um índice de refração diferente do outro, gera refletividade e você é capaz, então, de fazer o N1 e o N3 diferentes, de tal maneira a ter refletividades R1 e R3. No exemplo aqui, que está colocado na figura, o N3 dos dois lados, aqui os meios materiais dos dois lados da cavidade aqui são idênticos. Então, N3 para os dois lados, mas eu posso fazer N3 diferente desse outro que poderia chamar de N3'. Tá? Então, você vai ter uma certa refletividade nos espelhos. O meio ativo vai providenciar um ganho G, que é capaz de compensar outras perdas de absorção, que aqui eu continuo chamando de alfa do próprio meio. Suponha que tenha cargas livres, e essas cargas elas entram em movimento, produz aquecimento, etc., o vazamento nas faces refletoras e tudo mais. Então, na hora que o ganho compensa a absorção e os efeitos de perdas, você vai ter o chamado leisamento.
A dimensão da cavidade, como mencionado, é o que dita a frequência de sintonia. Então, imagine uma amplitude para a onda de partida. A onda que retorna, ela tem a seguinte amplitude: A0, raiz quadrada de R1, R2, o fator exponencial que corresponde ao ganho efetivo, né, ao ganho menos outras perdas envolvidas, e o fator de fase. Tá? Então, essa é a amplitude, digamos que você tem uma onda de partida bem aqui, com amplitude A0, para que ela volte para esse ponto aqui, ela vai andar uma certa distância e ela vai voltar a uma certa distância. Então, ela vai, se você considerar a dimensão toda da cavidade, você pode considerar uma onda de partida, ela vai andar até aqui, ela vai ser refletida e ela vai andar de volta, ela vai ser refletida e vai chegar de novo naquele ponto. Né? Eu tenho que pensar assim, em termos de onda propagante. Onda propagante, quanto ela é amplificada? Ela sai daqui, ela anda uma distância, que é uma fração do d, que é a dimensão da cavidade, então ela está sendo amplificada aqui. Ao mesmo tempo, existem outros mecanismos de perdas, porque, por exemplo, se você considerar um sistema de dois níveis de interesse, é possível que tenha terceiro e um quarto níveis que estão drenando uma parte dessa energia de forma a que o sistema, mesmo ele tendo ganho na sintonia entre N1 e N2, de populações invertidas, é possível que o decaimento não se dê na mesma frequência. Você pode ter espalhamento Raman, você pode ter outras coisas envolvidas na cavidade. E então, considere da seguinte forma: uma onda de amplitude A0 sai deste ponto, ela anda a uma certa distância, que é uma fração de d, para chegar até aqui. Aí ela é refletida. A refletividade se refere à intensidade da potência, mas para o campo é a raiz quadrada da refletividade que entra na conta. Então, a onda andou até aqui, ela foi amplificada, ela foi refletida com uma amplitude raiz quadrada de R1, e daí ela passa a contrapropagar. Então, ela vai propagar até aqui e vai refletir com R2. Daí que a onda que tinha amplitude A0 raiz de R1 vezes o ganho de andar até aqui, vai andar de volta a distância d completa e vai andar para frente agora novamente a parte que faltava do d, né? Aquela parte complementar da fração do d. E aí você vai ter entre a ida e a volta da onda uma distância propagada de 2d. Isso implica que a onda, para ir e voltar até o mesmo ponto e continuar andando na direção propagante, ou seja, eu preciso de fótons com o mesmo vetor de onda, andando em z positivo, por exemplo, ele precisou andar 2D e isso afeta a fase que esse fóton tem. Então veja só, a amplitude inicial era A0, a amplitude da onda que vai se somar com aquela onda inicial A0 e na I ômega t menos KZZ ou menos KZ é uma onda de amplitude A0, raiz quadrada de R1 na primeira reflexão, raiz quadrada de R2 na segunda reflexão. Tipicamente esse número é menor do que 1, mas vezes o ganho, supõe-se que G é maior do que alfa, tá? Tem que ser, porque senão você não vai ter. Esse alfa aqui não é o coeficiente que a gente discutiu lá, é um alfa adicional de perdas que eu tenho no meio. Foi uma escolha infeliz de letra para simbolizar essas perdas adicionais. Tá? Eu peço desculpas por isso. Mas suponha que você tem outras perdas. Então você tem um ganho no meio ativo, que corresponde àquele alfa discutido na aula anterior com um sinal negativo, que te dá ganho, menos outras perdas envolvidas no meio, e essa diferença tem que ser maior que zero, tipicamente. Vai equalizar essa parte da exponencial quando ambos forem iguais, mas eu tenho que lembrar que eu ainda tenho a parte da refletividade dos espelhos aqui, que produzem um certo tipo de perda, um certo nível de perda. E eu ainda tenho a fase, né? É o e elevado a 2 e beta, que é a parte real
constante de propagação, d, que é a distância total propagada. Então veja só, entre a ida, partindo de um certo ponto, entre a ida, a volta d e mais o pedacinho que faltava para completar d, entre esse pedaço e esse pedaço até aqui, eu tenho 2d. Então a fase ganha pela onda que foi refletida aqui e aqui é um 2 beta d. Essa é a fase. O que é que eu preciso que aconteça? Bom, primeiro eu tenho que ter, na condição de equalização de ganhos e perdas, eu preciso que esta condição aqui, raiz quadrada de R1, R2 vezes o fator de ganho, seja 1. Porque aí a onda que deu o start, que seria o A0, propagou, foi sendo amplificada, mas refletiu no espelho, então teve uma perda, tem outras perdas envolvidas no meio. Aí ocorre uma volta, essa onda vai sendo amplificada, mas aí ocorre uma segunda reflexão no espelho R2, e aí ela chega de volta ao ponto de partida, é uma referência qualquer que eu possa escolher. Essa quantidade aqui toda, ela tem que ter valor igual a 1 para que os ganhos compensem as perdas pelo vazamento nos espelhos. Então, essa quantidade tem que ser unitária, o que significa que o ganho tem que corresponder a todas as perdas, mais um fator que depende dos espelhos e do tamanho da cavidade. E eu ainda preciso que a fase para essa onda que foi até o espelho, refletiu e voltou, refletiu de novo e voltou, ela tenha um múltiplo de 2π, caso contrário eu tenho interferência destrutiva ou não uma interferência construtiva total. Então eu quero interferência construtiva, ou seja, essa fase tem que dar 1 também. E para que esse fator exponencial com esse imaginário que está aqui, esse fator dê 1, eu preciso que a fase, ou seja, 2 beta d, seja um múltiplo par de 2π. Ou posso escrever assim, 2mπ. O que significa m igual 1, 2, 3, qualquer coisa que eu valha, né? Zero não pode acontecer porque simplesmente o beta não é nulo e eu não quero uma cavidade de dimensão nula. Então, D é diferente de zero, beta também, não dá para ser zero esse m aqui. Então, m começa em 1, 2, 3 e assim vai. Isso implica que quais são os comprimentos de onda que vão ser amplificados dentro da cavidade? Todos aqueles que satisfazem essa condição aqui, adicionalmente a essa aqui, obviamente. Tá? Então, se você, por simplicidade, admitir que essa condição aqui, G, a equação 4, ela é uma constante dentro de um certo range de frequências, dentro de uma certa região de frequências, de um certo conjunto de comprimentos de onda, então o que interessa para você é a condição 3. A condição 3 é dada pela cavidade e ela vai dizer quais são os comprimentos de onda que serão amplificados dentro da cavidade. Idealmente, você quer que um único m igual a 1, satisfaça essa condição, mas isso fará com que naquele comprimento de onda a cavidade tenha que ser de uma certa dimensão. Note que o beta envolve 2π sobre o lambda no meio, e aí eu posso escrever o lambda no meio como o lambda do vácuo dividido pelo índice de refração efetivo. Esse índice de refração efetivo tem a ver com a solução modal, e aí entra a parte de solução de modos em uma cavidade dielétrica que envolve as relações entre N1, N2 e tudo mais. Tá? Então você precisaria resolver os modos de propagação aqui para saber qual é o índice de refração efetivo das ondas propagando aqui dentro do meio ativo. Tipicamente, o N efetivo ele é menor do que N1 e maior do que N2. E que corresponde à velocidade de propagação, ou seja, tem a ver com a velocidade efetiva de propagação das ondas aqui dentro. Ou seja, a velocidade efetiva é a velocidade do vácuo dividido pela velocidade da luz, dividido pelo índice de refração efetivo. É a velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração efetivo. Então, aqui
nessa circunstância, você vai ter que satisfazer a equação de número 3. E normalmente, mais de um M dado o D são capazes de satisfazer esta equação aqui. Ou seja, você vai ter o lambda vezes M, mais de um produto lambda M satisfaz a condição, dividido por 2 vezes o índice de refração efetivo, satisfaz a condição de que essa conta seja igual à dimensão da cavidade. Então, se você quer poucos comprimentos de onda sendo amplificados, e esses comprimentos de onda têm que ser geralmente pequenos, ou luz visível, ou infravermelho, mas da ordem de micrometros em um laser, ou menos, ou da ordem de centena de nanômetro, essa dimensão aqui está fortemente restrita a, uh, às propriedades que você quer para o laser. Mas o que é importante notar é que normalmente esta condição número 3 aqui ela é satisfeita numa região de ganho permitido, onde há ganho, é satisfeita por mais de um lambda zero, por mais de um comprimento de onda. Espectralmente puro seria se a condição é satisfeita para um único lambda. E aí você tem uma única frequência do fóton amplificado dentro da cavidade do laser. Tá? Uma referência de interesse para quem tiver maior curiosidade de estudar isso aqui é o Fiber Optics Communication Systems do Agrawal. É um livro bastante interessante para quem tiver interesse em estudar mais essa parte de comunicações óticas e de como funciona o laser. Bom, finalmente a gente pode discutir aqui os lasers semicondutores, dentre os vários tipos de lasers possíveis. Né? A eletrônica está baseada em dispositivos semicondutores, então naturalmente que a integração de lasers semicondutores com os sistemas de estado sólido é mais fácil do que você fazer lasers gasosos. Os lasers gasosos, eles normalmente requerem aparatos grandes, tensões elevadas para que você tenha a parte do bombeio lá, que vem com aquelas lâmpadas de flash normalmente. Então, normalmente os lasers de gás você requer aparatos grandes e potências enormes para fazer ele funcionar. Então, os lasers semicondutores são aqueles que realmente permitiram a popularização do uso de lasers. Não é à toa que o laser é usado desde o uso em cirurgias oftalmológicas, cortes de metais e tudo mais. Então, muitos desses lasers são semicondutores. Vantagens é estado sólido, o bombeio é feito através de corrente elétrica, você pode controlar a potência de maneira relativamente fácil de forma eletrônica. A desvantagem é que a largura espectral normalmente não é muito pura. Você tem lá uma largura espectral maior. Então, ele é um laser que tem uma largura espectral maior do que você conseguiria com outras fontes de laser. E a outra limitação é na potência de saída, né, por conta das correntes máximas que você pode aplicar ao dispositivo. Em semicondutores, a gente tem para aplicação em lasers as combinações como o arseneto de galho, o índio fósforo, o galho fósforo, também o galho nitrogênio, né, o nitreto de galho, que hoje é muito importante para a fabricação de LEDs e de estruturas emissoras de luz no azul e em faixas espectrais mais amplas. Tá? A maioria deles considera-se com gap direto, combinações do tipo telureto de cádmio, são combinações ou sulfeto de cádmio ou seleneto de cádmio. Essas são combinações que permitem, algumas delas, gap direto, e sempre é necessário você fazer para otimizar as propriedades óticas de semicondutores, você fazer o gap ser direto. É possível fazer gap indireto também, claro que é.
Então, você teria o silício e o germânio, que são os mais importantes, mas tipicamente você não quer utilizar gap indireto para fazer esses dispositivos, principalmente lasers e LEDs. Então, você vai se restringir mais ao uso de semicondutores com band gap direto. Tá? A ideia, essencialmente, é o que nós já discutimos. Nós temos na banda de valência elétrons livres, na banda de condução é o gap e a energia associada à lacuna, né? Esquecendo esse sinal menos essa quantidade aqui seria a energia associada à lacuna, o que nós já discutimos. Então, a condição de leisamento, né, essas propriedades que a gente todas elas aqui, a lei de ação de massas, todas elas a gente já discutiu. O que acontece é que o processo óptico no semicondutor envolve a recombinação entre um buraco e um elétron. O elétron está na banda de condução, o buraco na banda de valência. Se você der um jeito de fazer a engenharia de bandas que favoreça o processo de recombinação radiativa com emissão de fótons, então você terá um processo de emissão de luz dentro da região ativa, da região, principalmente numa junção PN, você vai ter aquela região que favorece a emissão de fótons. É claro que poderia haver outros mecanismos de emissão, de decaimento, para que haja essa recombinação, poderia ser emissão de fônons, mas aí isso não gera luz e isso tem o nome de recombinação não radiativa. Então, o que nós queremos em um semicondutor é que ele tenha band gap direto, para que eu não precise de processos secundários para estimular, para que ocorra a emissão ou a absorção de luz. No caso, se eu estiver interessado em um fotodetector, então, seja fotodetector também ou laser, eu quero que ocorra processos diretos no semicondutor e que, no caso de lasers e LEDs, a recombinação elétron-buraco, né, se dê a partir da emissão de fótons e não de outras coisas. Então, eu quero suprimir as recombinações não radiativas, embora isso seja, dependendo do cenário, impossível, ou melhor, sempre vai ter alguma parcela de perdas, mas, de toda maneira, eu quero favorecer a recombinação radiativa, ou seja, a emissão de luz. Como está dito aqui, em um semicondutor de gap indireto, é necessário haver interação com fônons para criação ou para recombinação, e aí o fônon é uma etapa intermediária no processo de geração de fótons. Essas probabilidades são menores. Então, esse é o motivo pelo qual, para fazer lasers, é necessário, é interessante que você tenha semicondutores de band gap direto. Bom, então, para fazer o laser, você vai usar um semicondutor de gap direto, você vai formar uma junção PN. No lado P, você tem uma alta dopagem do tipo P, e no outro semicondutor você tem uma alta dopagem do tipo N, você tem uma junção altamente dopada normalmente, e essa região de transição, ou seja, aquela região que é a camada de depleção, vai favorecer a existência dos processos de recombinação radiativa. Quando você polariza a junção, ocorre a injeção de portadores dentro daquela camada, que a gente pode chamar de camada ativa, e há um processo forte de recombinações com emissão de luz. Tá? Essa estrutura altamente dopada, ela pode ser considerada uma armadilha de elétrons e buracos, que não permite processos difusivos de elétrons para o lado P e de buracos para o lado N. Então, ocorre essa recombinação com emissão de luz dentro daquela região. Tá? É mais provável, por conta da construtividade, o processo de recombinação radiativa do que a difusão, diferente do diodo comum, em que o processo difusivo é mais provável, você tem a difusão dos portadores para dentro da outra região, né? Seja elétrons do lado N difundir para o lado P ou vice-versa,
dos buracos se difundirem para o lado N. Ah, em essência, o gap da região de transição é maior e o índice de refração é ligeiramente menor, providenciando a cavidade. Então, normalmente, uma coisa que a gente considerou em análise de semicondutores anteriormente é que o epsilon, a permissividade dielétrica do material, independente da dopagem. Para fazer a análise primeira da junção PN, nós fizemos isso, né? Quando estudamos a junção PN, na análise eletrostática, por exemplo, a gente falou, ó, o epsilon é mais ou menos constante, mas o que ocorre de verdade é que o epsilon do material, a permissividade dielétrica e, consequentemente, o índice de refração é dependente da dopagem. A dopagem afeta ligeiramente, né, o índice de refração efetivo do material. Então, normalmente aqui você tem a região ativa, é uma junção PN que está aqui nessa região ativa, é altamente dopada, muito perto da interface entre o P e o N, e essa região menos dopada tem o índice de refração menor. Então perceba que aí você já criou os seus espelhos e consequentemente criou a cavidade. Né? Então você tem a cavidade sendo formada, tá? Normalmente isso aqui, você tem uma região que tem muitos elétrons e muitas lacunas, que é exatamente na região de interface. A interface está mais dopada do que as outras regiões do material, ou perto da interface mais dopado do que as outras regiões. Então, basicamente, aqui você tem um índice de refração menor do que na região ativa, e aqui do lado P o índice de refração é menor do que na região ativa. A região ativa tem um gap ligeiramente menor do ponto de vista efetivo. Os elétrons são injetados para cá, só que ao invés de eles conseguirem atravessar a camada de depleção e difundir para o lado P, eles têm a tendência, favorecida a recombinação com uma lacuna, que é injetada nessa região aqui também, e pronto a emissão de fótons. E a própria estrutura da permissividade dielétrica variando de tal maneira a você ter um índice de refração maior nessa região aqui, já favorece a formação dos necessários espelhos para que você tenha o efeito do laser. Em essência, isso aqui nós já também comentamos, né? A frequência do fóton emitido tem que vencer o gap e providenciar ainda a energia cinética dos elétrons e das lacunas. E se nós considerarmos uma quase partícula de massa reduzida, 1 sobre mr igual a 1 sobre me mais 1 sobre m do buraco, 1 sobre a massa efetiva do elétron mais 1 sobre a massa efetiva do buraco, você poderia dizer que isso aqui corresponde à energia do gap mais a formação de uma mais a entrega da energia cinética para uma quase partícula com essa massa reduzida aqui, que é a combinação das massas efetivas de elétrons e buracos. Então, a energia cinética disponibilizada vai corresponder para essa quase partícula, a energia do fóton menos a energia necessária para vencer o gap. Nós já comentamos isso também, é necessário conservar o momento linear total, o momentum, então essa condição de conservação de momentum se dá de tal maneira que o K do elétron é aproximadamente o vetor de onda K do buraco, em sinais trocados, mas em módulo iguais, porque o caótico, que seria, ficou estranha essa palavra, né? Caótico, o K do fóton, o vetor K do campo óptico, melhor dizendo assim, ele é aproximadamente zero comparado com esses vetores de onda das partículas, elétrons e buracos. Então, em essência, você vai ter essa condição de aproximadamente zero para a soma dos momentos do fóton e do buraco, do elétron e do buraco. Então, satisfazendo esta condição aqui, essa condição ela é possível se o gap for direto. Caso contrário, você tem que entregar o momento necessário para que o elétron vá para uma outra posição na banda, né? Digamos aqui que tivesse um gap indireto, o mínimo está aqui. Então, para transitar um elétron daqui para lá,
é necessário entregar um certo ΔK, e isso não é possível com um fóton apenas. É por isso que no indireto você precisa do fônon, e isso suprime as interações com recombinação radiativa. É por isso que formar lasers semicondutores normalmente requer a formação de junções em materiais de band gap direto. Essa é a ideia. Então, isso aqui nós já fizemos também na aula anterior, discutimos esses processos todos aqui, envolvendo as taxas de absorção e de emissão. Aqui a notação está um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. E conforme nós mencionamos, né, aqui a densidade de estados de buracos na camada de valência, essa aqui é a densidade de estados de elétrons na camada de condução. Você tem um fator que é uma constante de transição entre a camada de valência e de condução, que corresponderia ao nosso gama quadrado lá, vezes os 2π sobre h cortado, seria essa uma constante. É claro que sempre tem a conservação de energia, como eu falei, essa delta é igual a essa daqui, porque você pode trocar o sinal de todos os termos, então note, fica o menos EG fica mais, esse menos também fica mais, e esse que estava mais fica menos. Então essas deltas são iguais, envolve conservação de energia, mas para que a emissão seja maior do que a absorção, é necessário que este produto seja maior do que este, ou melhor, esse produto aqui seja maior do que esse produto aqui, ou que corresponderá a você dizer que o F na banda de condução tenha que ser maior do que o F na banda de valência. Essa é a questão importante. E se você fizer essa condição de este maior do que esse, você vai encontrar uma relação para os níveis de Fermi, ou também assim chamados quase níveis de Fermi da banda de condução e da banda de valência, que funcionam correspondentemente como potenciais químicos para elétrons e buracos. Tá? Então, em essência, a condição é essa aqui, olha. O nível de Fermi da condução menos o nível de Fermi da valência tem que ser maior do que a energia do gap. Essa condição aqui, eu tinha mencionado brevemente na aula anterior, ela é uma... não tinha colocado essa expressão, mas eu tinha comentado em essência essa condição de que essa probabilidade de ocupação por elétrons na camada de condução tem que ser maior que a probabilidade de ocupação por elétrons na camada de valência, essa condição de inversão de população. Então note, né? Um semicondutor normal teria muito elétron aqui e não teria nenhum elétron na banda de condução. É claro que você faz a dopagem e permite com que apareçam elétrons aqui e eventualmente buracos aqui. Mas a questão é, para que você tenha um efeito laser, esse nível que está aqui, que é o chamado nível de Fermi dos elétrons, ele tem que ser um tal valor que, subtraído do nível de Fermi na camada de valência, que seria o nível de Fermi associado aos buracos, esta diferença aqui tem que ser maior do que o gap. Se esta diferença é maior do que o gap, significa tem elétron aqui, tem buraco aqui, e a combinação radiativa ela é favorecida. Então essa é uma condição denominada de condição de Bernard-Durafort. É necessário fazer com que as dopagens levem o nível da camada, nível de Fermi da camada de condução, ou dos elétrons na camada de condução, para cima do mínimo da camada de condução, da banda de condução. E da mesma forma lá na banda de valência. É por isso que você tem que ter esse processo com altas dopagens. É porque estas diferenças aqui, esta diferença de níveis de Fermi tem que ser maior do que a energia do gap. Então, num laser semicondutor, essa é uma condição necessária para você criar um dispositivo laser. E também a gente sabe que aí o ganho vai ser dado, né, como uma constante, aquela forma raiz quadrada de H ômega, H cortado ômega menos a energia do gap, e aí você vai ter o ganho, né, para essa constante. Eu usei isso aqui como letra alfa, aqui está gama, desculpa pela confusão de letras diferentes aqui, tá? Mas em essência essa quantidade que é o ganho do semicondutor na região ativa, ela depende desse fato, desse
nível de ocupação na camada de condução ou na banda de condução ser maior do que a chance de estar ocupando um nível na camada de valência, por um elétron, é claro. Ou seja, tem um elétron na camada de condução e tem um buraco na camada de valência. Quando isso acontece, ou seja, quando esse F da banda de condução é maior que esse F da banda de valência, você vai ter esse gama maior que zero, que significa ganho. Caso contrário, você tem perdas, né? Então, em essência, é isso que é necessário que ocorra no material. Tá? Então, é necessário que ocorra a inversão das populações. Para que ocorra essa inversão de populações, é necessário satisfazer essa equação número 7 aqui. Tá? Se você não conseguir atingir essa condição, naturalmente que esse ganho vira perda. E aí você tem absorção dentro do meio material. Tá? Então não vai acontecer nada. É possível ainda criar, fazer uma modelagem baseada em equações de taxa. Então nós podemos definir as seguintes quantidades. N grande, esse N maiúsculo, é o número de portadores livres na região ativa, de elétrons livres, por exemplo. O N pequeno é o número de fótons lá dentro da cavidade. E o I é a injeção de corrente, ou seja, é a corrente de portadores que flui para dentro da camada ativa, para dentro da região ativa. Então, são equações muito simples de taxa, são heurísticas essas equações. Elas podem ser deduzidas a partir de um formalismo denominado equações de Maxwell-Bloch. E esse tipo de equação aqui, ela é muito comum, inclusive para processos de propagação de doenças epidêmicas e tudo mais. Equações muito similares a essas aqui tem para outros sistemas físicos, para outros sistemas biológicos, inclusive. Tá? Mas é uma heurística que te diz o seguinte, tá? Quanto é a variação do número de elétrons ou do número de portadores livres na região ativa em função do tempo? Corresponderá à injeção de portadores, então é a corrente elétrica dividido pela carga em módulo do elétron, é o tanto de portador que está sendo injetado para dentro da camada ativa. Eu posso me referir aqui a elétrons só para simplificar a questão. Tá? Menos. Por que menos? Porque decai com a recombinação não radioativa, então você pode ter emissão de fônons e o sistema decair. Você pode ter outros processos não radioativos com uma certa constante de tempo tal subíndice NR, ou seja, eu injeto portadores lá dentro, mas é possível que uma parte deles se perca porque eles estão recombinando de forma não radiativa, sem emissão de fótons. Ao mesmo tempo que eu tenho a perda de portadores lá dentro, porque eles recombinam radiativamente. Mas aí, isso dependerá de uma constante W, que é tirado da mecânica quântica, que depende do overlapping das funções de onda, que depende do tipo de interação, se é dipolo elétrico, se é outra forma de interação que está importando nessa transição. Depende para que haja uma recombinação de que existam portadores vezes existam fótons, né? Tem que ter fótons para que ocorra a recombinação. Então depende desse produto. Ou seja, isso aqui é o montante líquido do número de absorções ou emissões, né? Mas para que ocorra uma emissão de fóton com a consequente perda do portador, é necessário que haja uma recombinação radiativa. E essa depende, no caso da emissão estimulada, do número de fótons presentes dentro da cavidade. Então depende do que? Ter portadores livres que se recombinarão e, condição é vezes, né, e fótons na cavidade. A menos de uma constante de proporcionalidade W, que depende da mecânica quântica ou dos cálculos mecânico-quânticos associados. Já a equação 9, ela se refere à variação do número de fótons na cavidade. Então, o que acontece com o fóton? O fóton, ele vai ter, o número de fótons por unidade de tempo vai crescer caso ocorra uma recombinação radiativa. Então, é o que faz decair
o portador, desculpa, ele fica trocando a tela aqui, mas o que faz decair o número de portadores livres para se recombinar é o que vai fazer com que cresça o número de fótons. Então, para cada recombinação, eu perco um elétron e eu ganho um fóton. É a mesma taxa. Então, é sempre assim. Para que haja o aumento dos fótons, não tem nenhuma fonte externa, é preciso que haja uma recombinação. Então, o tanto que eu perco aqui, eu ganho de fótons. Tá? Ou vice-versa. Se houver mais absorções, naturalmente que eu ganho, ou seja, se esse produto todo aqui é um número negativo, fosse um número negativo, então eu ganho em número de portadores e eu perco em número de fótons dentro da cavidade. Né? Seria um processo, por exemplo, para uma fotodetecção. Seria a conversão de fóton em corrente, não o contrário, a conversão da corrente em fótons, que é o que nos interessa nessas equações. Tá? Então eu tenho ganho de fótons, mas ao mesmo tempo eu tenho um certo tempo médio de relaxação de fótons dentro da cavidade, se não houver injeção de corrente lá dentro e não houver o bombeamento de portadores para, para que eles possam se recombinar, você vai ter um decaimento no número de fótons que é produzido, por exemplo, por aqueles que vazam da cavidade. Tá? Vazam pelos espelhos. Então, se nada tivesse acontecendo, digamos que o número de portadores não está sendo recomposto lá dentro, não tem corrente de injeção lá dentro, o que acontece é que o número de portadores vai caindo, porque alguns vão se recombinando não radioativamente, outros vão emitindo fótons, então vai aumentando o número de fótons aqui, mas isso vai aumentar até o momento em que não haja mais elétrons disponíveis para recombinar e o que sobra são os fótons indo para fora da cavidade, então eles vão decair exponencialmente quando não há mais processos de recombinação. Então, eu preciso da fonte externa, que é a corrente de injeção de portadores, para sustentar esse processo. Então, eu posso, eventualmente, buscar resolver esse sistema na condição de equilíbrio. Né? A condição de equilíbrio é aquela na qual DNDT, tanto para os portadores, o DN grande DT, quanto o DN pequeno DT, é igual a zero. Atingiu o equilíbrio, ou seja, você está perdendo portadores, mas está injetando corrente suficiente para compensar essas perdas por recombinações ou radioativas ou não radioativas. E da mesma forma, o número de fótons não está mais variando na cavidade, porque o tanto que sai lá para fora através dos espelhos, mais outros processos de recombinação, de geração de portadores, eventualmente, a partir da absorção de alguns fótons e processos que façam decair o número de fótons lá dentro, seja exatamente compensado pelo tanto de fótons que está sendo criado nas recombinações radioativas. Então, quando isso acontece, eu posso resolver esse sistema na chamada condição de equilíbrio ou regime permanente. Então, eu tenho duas equações, que é quando as derivadas são nulas, cuja solução nos dá que o número de portadores que eu tenho lá dentro para recombinar corresponde a 1 dividido pelo produto do W, que é uma constante de taxa de recombinações, vezes a constante de tempo do decaimento de fótons lá dentro da cavidade. Como eu mencionei, esse tal está associado a um tempo de trânsito e a fuga dos fótons pelos espelhos também. O número de fótons total vai corresponder então ao tal P, que é o tempo de decaimento desses fótons, dividido pela carga eletrônica, vezes a corrente elétrica menos um threshold, uma corrente de limiar. E essa corrente de limiar é dada, claro, pelas constantes carga elétrica, a taxa específica de recombinação, que depende dos materiais, etc. E o produto aqui das taxas ou do tempo médio de recombinações não radioativas vezes o tempo médio de recombinações de perda de fótons ou de relaxação de fótons. Então depende dessas constantes de tempo que envolvem essencialmente a qualidade dos materiais, a pureza, a cristalinidade e valores intrínsecos também. Né? Qual é o material? É arseneto de galho ou é
nitreto de galho ou qual semicondutor está sendo utilizado, isso afeta essas quantidades todas aqui. Mas o que nos interessa é a equação 13, veja só. O número de fótons na cavidade corresponde a uma constante de tempo característica do fóton, dividido pela carga eletrônica, vezes a corrente elétrica menos um valor de limiar. O que significa que se você não injetar no mínimo uma certa corrente de threshold, de limiar, não há fótons presentes lá dentro da cavidade. Um detalhe importante é que eu posso lembrar que a energia do fóton ela é dada por NH cortado, a energia total no campo de fótons lá dentro da cavidade corresponderá ao número de fótons vezes H cortado ômega, e que a potência de saída corresponde à energia de um único fóton vezes a taxa de saída de fótons. E essa taxa de saída de fótons eu posso expressar como sendo uma constante eta de proporcionalidade vezes o número de fótons presentes dividido pelo tempo de decaimento associado, né? Pode ser que esse tempo, eu poderia pensar da seguinte maneira: esse tal P, que é o tempo de relaxação de fótons, não é só porque o fóton saiu da cavidade, é porque uma parte também pode ser por outros mecanismos. Então, esse eta, ele corrige esse fato, é uma constante meramente de proporcionalidade que está lá. Mas, em essência, se nós quisermos a potência, então eu terei H cortado ômega vezes esse dN dt. Esse dN dt que sai é proporcional a N, e essa quantidade N é proporcional à corrente injetada menos uma corrente de limiar. De onde eu tiro uma equação assim, ó, potência de saída do laser é igual a uma constante do material, que eu posso chamar de P0, ou uma constante qualquer, vezes corrente menos corrente do limiar. Não há potência de saída caso você não atinja essa corrente de limiar. Mas a partir do momento que você atinge a corrente de limiar, veja que a diferença produz um comportamento linear entre corrente e potência de saída. E a ideia é fácil de entender, né? Eu tenho um fator de eficiência associada aos mecanismos de perdas de fótons e tudo mais lá dentro da cavidade, mas basicamente a corrente elétrica, vencido esse limiar de perdas, a corrente elétrica ela faz o quê? Ela produz portadores que vão se recombinar. Para cada recombinação, é um fóton emitido por unidade de tempo. Estou pensando em taxas aqui, né? Taxa de recombinação é taxa de criação de fótons. E a taxa de recombinações, em essência, taxa de recombinações depende diretamente da corrente injetada, menos algumas coisas que envolvem perdas. Então, é natural que a potência de saída seja proporcional à corrente elétrica, tá? Porque é proporcional à injeção de portadores que vão providenciar aquela condição de inversão de populações. É interessante notar ainda que é uma junção PN, então a corrente depende da tensão aplicada. A potência de saída não é linear com a tensão aplicada, é linear com a corrente. Tá? Isso é importante de mencionar. Então, potência de saída é a potência ótica, entenda-se. É a potência do laser. E ela corresponderá a uma linearidade com a corrente elétrica. É isso. Tá? Então, é mais ou menos assim um gráfico típico. Você tem uma potência de saída, a corrente elétrica. Nada acontece até que você atinja o limiar e a partir daí você tem um comportamento linear. Corrente, cada elétron injetado por unidade de tempo a partir do threshold pode produzir um fóton que pode sair para fora da cavidade a uma certa taxa. Por isso essa proporcionalidade aqui, essa linearidade entre essas duas expressões. Informações importantes aqui é que a radiação emitida por um laser tem uma largura de banda bastante estreita, é próxima de uma fonte monocromática. Ela é coerente, ou seja, os fótons em um laser, eles têm, dentro do processo de recombinações de elétron-buraco,
eles têm um processo de emissão estimulada que é dominante e não de emissão espontânea. Tá? Então, o processo de emissão estimulada num laser é o que predomina. Então, você vai ter cada fóton emitido que é estimulado pelo campo de fótons, pelo campo eletromagnético presente na cavidade, ele é emitido com coerência de fase, ou seja, com o mesmo vetor de onda na mesma frequência, idealmente. É claro que daí existem fontes de decoerência lá dentro, fontes que são agitações moleculares, etc., coisas do tipo, mas idealmente é uma radiação, ou mesmo na prática, ela é uma radiação bastante coerente, ou seja, cada fóton emitido, ele tem o mesmo vetor de onda K, ele anda idealmente na mesma fase de todos os outros, tá? E é claro que por conta de um laser semicondutor ter associado a ele as transições possíveis dentro de bandas e não de dois níveis perfeitamente limpos, você vai ter uma largura espectral um pouco maior do que seria de um laser gasoso, por exemplo. Tá? Mas o princípio de funcionamento de um LED, de um diodo emissor de luz típico, é muito similar ao do laser, só que com a diferença de que a estrutura não é concebida para você ter esses mecanismos de realimentação, esses espelhos, por exemplo, que formam a cavidade. Então, a participação de emissões espontâneas é muito importante. A largura espectral passa a não ser tão estreita. Digamos que, grosseiramente, se você tirasse os espelhos aqui, né, na cavidade, você remove esses espelhos, não há mais realimentações, mas ainda assim você está injetando muitos portadores aqui dentro, eles recombinam, alguns de maneira espontânea, a maioria de forma espontânea, por processos probabilísticos espontâneos, e há emissão de luz. Só que essa luz não é mais coerente porque o predomínio é da emissão espontânea e não mais da emissão estimulada. Então você teria processos com emissão espontânea. Essa é a ideia de um LED, de um diodo emissor de luz. A parte disso, o resto é muito similar. Né? A frequência da radiação emitida depende do gap do semicondutor, ou seja, basicamente o H cortado ômega é maior do que o gap, ou no mínimo igual. Então, essa é um parâmetro fundamental na determinação de qual é a frequência que vai ser emitida, ou de qual é o comprimento de onda, alternativamente, ou de qual banda espectral você vai trabalhar, dependente em essência do band gap dos semicondutores. Então, é importante referir-se a isso, a energia do fóton emitido sempre é maior ou igual à do gap, e é possível, eventualmente, você projetar o dispositivo com a dopagem, né? Você fazer uma sintonia da frequência a partir das dimensões, do tipo de material e da dopagem adequada. Tá? Existem ainda as fontes térmicas, como o Sol, as estrelas, as lâmpadas em geral, as incandescentes que estão sendo meio que abandonadas atualmente, substituídas por fontes de LEDs e tudo mais, mas você ainda tem fontes térmicas como as, de LED, as lâmpadas incandescentes, e todas essas fontes elas têm radiação, elas radiam na forma da lei de Stefan Boltzmann, ou seja, a densidade de potência emitida ela é dependente da constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura elevada à quarta potência. E esse é o mecanismo pelo qual, por exemplo, você é capaz de determinar a temperatura de um corpo. Basta você considerar basicamente essa lei ela vem da radiação de corpo negro, né, a integral sobre todo o espectro, mas você pode determinar a temperatura de um corpo quando você usa, por exemplo, um sensor desses, por exemplo, medidores de febre, você determina em qual ponto espectral está o máximo, aí teríamos que voltar para a relação,
ficou muito para trás, para essa curva aqui, onde você tem a emissão em temperaturas menores, o valor de pico da radiação está em valores de menor frequência, e mudando a temperatura, esse pico se desloca. Desloca em magnitude e desloca em posição espectral. Então, você pode determinar a magnitude e a posição do pico espectral e determinar a temperatura do corpo por esta lei de Planck. Então, você tem diversas fontes térmicas possíveis, o Sol é a principal delas, né? Mas também as lâmpadas incandescentes, e elas satisfazem a densidade máxima de potência radiada é proporcional à constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura à quarta potência. Fica como exercício você fazer a demonstração disso aí, né? E também da lei de deslocamento de Wien. Bom, existem ainda os chamados fotodetectores. Dentre os principais, você tem o chamado fotodiodo PIN, o fotodiodo de avalanche e o fototransistor. No fotodiodo de avalanche, normalmente você tem a absorção de um fóton de alta energia, ele libera um elétron com alta energia cinética, esse elétron de energia cinética elevada impacta na rede do material, liberando outros elétrons e produz então uma corrente de avalanche. Tá? Já o fototransistor, você tem a mesma coisa da ideia de submeter uma junção PN à ação de um controle por uma base. Vamos colocar da seguinte maneira: um fototransistor é aquele, por exemplo, se você pegar um transistor NPN, num transistor NPN normal, você controla a quantidade de portadores dentro da base, e essa quantidade vai controlar a corrente através do dispositivo a partir de tensões externas aplicadas ou de correntes elétricas injetadas por fontes de corrente elétrica não luminosas. Já num fototransistor, esse controle de portadores na base é feito através da submissão dessa região à luz, que produz a geração de pares elétron-buraco e controla então o número de portadores na região ativa do dispositivo. A ideia de todo fotodetector é converter fótons da radiação incidente em pares elétron-buraco, formando assim uma fotocorrente se o dispositivo estiver polarizado. Tá? Então, essa é a ideia essencial. Nós já até tocamos esse ponto brevemente, mas a condutividade de um material corresponde à carga do elétron, vezes a mobilidade a carga em módulo do elétron, né? Vezes a somatória, aqui eu posso colocar um sinal mais, tá? Está com menos, mas na verdade aqui é mais. É a soma das mobilidades de buracos vezes a densidade de buracos, mais a densidade eletrônica vezes a mobilidade dos elétrons. Então, a incidência de luz em uma região semicondutora produz a formação de pares elétron-lacuna, aumentando o número de elétrons e de lacunas. Então, você vai ter simplesmente que a variação da condutividade do material corresponde à carga do elétron, depois eu corrijo isso, é o somatório das mobilidades de elétron mais buraco, vezes a variação no número de elétrons por conta da absorção de fótons e a consequente criação de pares que vão, então, permitir condução dentro do material. Agora, por que é proporcional à variação no número de elétrons? E não como está escrito aqui, variação do número de lacunas e aqui variação do número de elétrons. Bom, as duas equações, na verdade, representam uma igualdade, mas quando ocorre a absorção, eu crio um par. Então, a variação, não importando muito o valor intrínseco ou o valor de dopagem que você tenha colocado, a variação do número de buracos tem que ser necessariamente igual à variação do número de elétrons, porque na absorção de um fóton eu crio um par. Então, o ΔN de buracos é igual ao ΔN de elétrons. E aí, consequentemente, você produz uma variação da condutividade elétrica. Então, qualquer fotodetector, o princípio físico é, em essência, esse: produzir uma variação da condutividade elétrica
a partir da absorção de fótons. Aí você tem como medir essa variação de condutividade elétrica por diversos mecanismos eletrônicos adicionais. Então essa é a ideia de um fotodetector. Tipicamente, tá, na presença de uma fonte ótica, a potência ótica que incide sobre a região ativa do dispositivo ou a região que está exposta à iluminação corresponde à densidade média de potência eletromagnética incidente naquela frequência ômega vezes a área do dispositivo. Só que a gente pode relacionar a densidade média de potência eletromagnética à energia do fóton. Então, a taxa de injeção de fótons, ou seja, fótons por unidade de tempo, corresponde à potência ótica incidente dividido pela energia de um único fóton. Veja que potência ótica corresponderia a H cortado ômega vezes a variação do número de fótons, né? Porque potência é a variação da energia por unidade de tempo. E aí você vai ter um acréscimo na corrente elétrica que é proporcional à taxa de absorção de fótons. Então, tipicamente, a corrente vai variar no dispositivo sendo proporcional à potência ótica incidente. Veja que é a situação dual ao do laser ou ao do LED, ou seja, no LED eu tenho uma corrente injetada, no laser eu tenho uma corrente injetada e a saída é a potência ótica, e são proporcionais entre si. No caso do laser tem um threshold que é para vencer as perdas, mas essencialmente a ideia é a mesma. Aqui, por outra, você vai, é o processo contrário, você vai injetar potência ótica e gerar portadores, e esses portadores, então, vão ser responsáveis por um aumento na corrente elétrica do material. Em essência, se você tiver com a junção polarizada, de alguma maneira, vai haver corrente elétrica, essa corrente, esse aumento de corrente é proporcional à potência ótica injetada, ao número de fótons injetados por unidade de tempo. Existe uma constante de proporcionalidade eta, e essa quantidade eta aqui depende, em essência, é uma eficiência de processo, depende, em essência, da transmissividade da interface, ou seja, em relação a toda a potência ótica incidente, o que vai para dentro do material é uma fração, porque existe uma reflexão entre meios materiais de índice de refração diversos, e uma eficiência quântica, que é a capacidade de gerar pares elétron-buraco, ou seja, para tantos fótons, para 10 fótons, apenas 7 são convertidos em par elétron-buraco, digamos. Você teria uma eficiência de 70%. Essa é chamada eficiência quântica da geração elétron-buraco. Tá? Mas você ainda tem a transmissividade, que é devido à diferença de índice de refração entre a região ativa e o meio da onde está proveniente, de onde está vindo a luz. Tá? Então essa é a ideia do fotodetector. É em essência a mesma coisa, a mesma coisa não, é em essência o processo dual às fontes geradoras de luz. De um lado, nos lasers e nos LEDs, você injeta corrente elétrica para buscar como saída potência ótica na forma de radiação eletromagnética. A diferença entre os LEDs e os lasers é que o laser é estimulada e o LED é majoritariamente espontânea. Já no fotodetector ou nos fotodetectores acontece o processo contrário. Você vai ter injeção de luz, potência ótica no material, no dispositivo, e você vai ter como saída a conversão desses fótons em portadores de carga e uma fotocorrente, ou seja, uma corrente que é estimulada ou induzida pela presença da luz. É claro, você polariza o dispositivo e aí flui uma corrente, essa corrente ela é proporcional à potência ótica. Claro, mais um termo intrínseco do seu dispositivo, porque mesmo que não houvesse luz, se você polarizar o material, vai haver uma passagem de corrente, mas normalmente o que você busca medir é a variação da condutividade, ou seja, é proporcional à variação da condutividade será a corrente, se você mantiver uma tensão constante ao longo do dispositivo, tensão essa de polarização,
Então, a variação da corrente será proporcional à, à potência ótica incidente, né, dentro do material. Ainda existem, para finalizar essa parte, os chamados assim amplificadores óticos. Nos amplificadores óticos, todo o processo de amplificação de sinais é ótica. Então, os primeiros sistemas de comunicação ótica, eles tinham uma limitação, que era denominado de gargalo eletrônico, ou seja, você tinha que originalmente pegar um sinal óptico, converter para elétrico, amplificar o sinal elétrico, reformatar o sinal elétrico e aí reconverter isso para um sinal óptico. E esse processo custava muito tempo, ou seja, você reduz drasticamente as taxas de transmissão possíveis. Isso, em última instância, limita a largura de banda, né? Ou seja, isso devia-se ao fato de o processamento eletrônico ser bem mais lento do que os processos de amplificação ótica que são utilizados largamente nos sistemas de comunicação ótica modernos. Existem vários tipos de amplificadores óticos. Então, só para citar alguns exemplos, você tem os amplificadores óticos baseados em semicondutores e também é possível dopar a fibra ótica com hérbio, é um material que te permite fazer amplificação de sinais, porque ele permite fazer um sistema multiníveis. Tá? Existem certos ruídos associados à amplificação de sinal óptico, ou seja, em outras palavras, antigamente você convertia o sinal óptico, luz, em corrente elétrica. Essa corrente elétrica era manipulada, amplificada, etc., reformatada se o sinal tinha se desformatado, e aí convertia essa corrente de novo em luz, aplicando essa corrente a um dispositivo laser. Atualmente, a luz que propaga numa fibra, ela vai ser atenuada, embora ela seja pouco atenuada e precisa de largas distâncias para que você perceba atenuações significativas, mas ela é atenuada. Aí, a cada certa quantidade de quilômetros, você coloca lá uma fibra dopada com hérbio, um amplificador baseado em fibra dopada com hérbio, a luz é amplificada sem sofrer nenhum processo de conversão óptico para elétrico, elétrico para óptico. É a luz sendo amplificada por um meio óptico ativo. Tá? Um problema que surge nesses sistemas é o chamado de ruído ASI, ou de Amplification of Spontaneous Emission, é amplificação de sinais que são gerados por emissão espontânea, então isso provoca um certo ruído no sistema, mas a ideia de uma fibra dopada com hérbio, ou seja, erbium doped fiber amplification, seria esse a terminologia, ou amplifier, né, se você preferir para amplificador. É mais ou menos assim. Você tem o sinal óptico passando por uma fibra, numa certa região essa fibra é dopada com hérbio, você tem um acoplador óptico, normalmente é um prisma, e você tem um laser de bombeio. Esse laser de bombeio faz a transição do nível fundamental associado aos átomos, a essa região dopada com hérbio, faz a transição entre o nível fundamental e um nível superior. Tá? Então você tem o laser de bombeio aqui, que estimula o sistema a ficar num nível de energia metaestável. Esse nível pode decair para um outro nível secundário, e exatamente a diferença entre esse nível secundário e o nível fundamental é a energia do fóton de sinal. Então, basicamente, você bombeia o sistema para um estado metaestável, e a partir da presença do nível de sinal, do fóton de sinal, ocorre uma emissão estimulada pelo próprio sinal e mais fótons passam a se propagar. Então você tem, num primeiro momento, ao passar pela fibra dopada com hérbio, você bombeia o sistema material da fibra dopada com hérbio para o nível superior. Quando o sinal que está fraquinho passa aqui,
ele, por emissão estimulada, são os próprios fótons do sinal, estimulam a emissão de mais fótons, e aí você ganha o quê? Energia para o sinal, porque é basicamente o quanto você vai ter de sinal aqui é proporcional ao quantos fótons de sinal tem na fibra. Né? Então, essencialmente é isso. Tipicamente, o bombeio tem uma frequência diferente da do sinal, como eu falei, tem estados metastáveis aqui, o bombeio aparece uma frequência diferente. E aí, para eliminar o sinal de bombeio, você coloca um filtro. Esse filtro elimina o laser de bombeio e deixa passar somente o sinal que agora está amplificado. Então, digamos assim, você tem 10 fótons de sinal, mas você bombeia esta região da fibra de tal maneira a produzir níveis excitados nessa região da fibra. Quando esses 10 fótons de sinal passam, eles estimulam a emissão que é proporcional a 10 fótons, e aí vai aumentar o nível de sinal por emissão estimulada. Se tiver 8 fótons, o estímulo é menor e o sinal vai ser de saída vai ser proporcional àqueles 8 fótons que entraram aqui no início do processo. Então é claro que o nível de sinal aqui, ou o sinal que se propaga na fibra, ele está modulado, porque você tem lá os processos de modulação que basicamente se baseiam em variar a potência do sinal óptico que se propaga pela fibra. Então, da mesma forma, a saída estará modulada, mas eu não precisei em nenhuma etapa passar o sinal óptico para um sinal elétrico. Então, essa é a ideia essencial de uma fibra dopada com érbio. É um sistema de múltiplos níveis. Em geral, você poderia modelar esse sistema como um sistema de 3 níveis. E tipicamente o bombeio ocorre, né, em janela ótica, chamada janela ótica de 1,55 micrômetros, o bombeio ocorre em 1,48 micrômetros, ou seja, é uma potência, é uma energia do fóton maior. Essa diferença entre o 1,55 e o 1,48 micrômetros, em termos energéticos, é claro, ocorre por um processo interno que não é por emissão de radiação, tipicamente. Tá? Mas veja só, às vezes pode acontecer de não ter sinal e um fóton aqui ser emitido por emissão espontânea, o sistema decai espontaneamente, exatamente na transição que é correspondente à frequência do sinal. A partir daí, essa semente espontânea passa a ser amplificada. E isso é o que dá origem àquele chamado ruído ASE, que é típico de amplificadores ópticos, totalmente ópticos. Tá? Bom, descrição desses sistemas, ela foge ao escopo dessa disciplina, essencialmente. Você pode buscar isso em livros de comunicações ópticas e de lasers e de amplificadores ópticos, mas acho que a ideia geral está vista. Bom, eu estendi um pouquinho a mais essa aula, mas creio conseguimos discutir de forma bem geral os aspectos de amplificadores ópticos, fotodetectores e lasers. Então, pessoal, encerramos aqui. Até a próxima.